Glória à Ucrânia e glória aos heróis. Falaremos sobre a atualidade do suposto plano de paz no conflito bélico da Rússia contra a Ucrânia. Também sobre golpes muito duros que abalam a Rússia. Bem-vindos a um novo formato de vídeos explicativos chamado Sem Filtros. Sou Darina Tekatchenko. Contarei todos os detalhes no vídeo de hoje. Mas antes de começar, inscrevam-se no nosso canal UATV Espanhol e participem nos comentários abaixo do vídeo. Minha equipe e eu trabalhamos para que vocês conheçam a verdade, por mais incômoda que seja, sem filtros nem distorções. A reunião no Kremlin, resultados ou farsa? Vamos começar pelo básico. Na reunião de 2 de dezembro não houve acordo sobre temas principais. O assistente de Putin, Yuri Ushakov, admitiu isso abertamente. Discutiram o suposto plano de paz, mas a Rússia só aceita as partes que lhe convém, sem prazos definidos. Putin está confortável porque Trump não exige um cessar-fogo imediato e aceita negociar enquanto os combates continuam. As sanções já existem, então o foco é evitar novas em um processo de paz em fogo brando. O desacordo principal já não é mais o cessar-fogo, mas sim o ritmo. Trump quer um acordo rápido. Putin o adiaria até 2029, fim do mandato de Trump. Putin chegou 1h30 atrasado à reunião, o que, no idioma diplomático do próprio Putin, é um gesto de desprezo. Sou o czar, esperem. E prometeram não ir a Kiev, rompendo a lógica da diplomacia e... Passemos ao comentário de quem, se tivesse sido presidente, essa guerra não teria existido. O presidente Putin teve ontem uma reunião muito boa com Jared Kushner e Steve Witkoff. Não posso dizer o que saiu dessa reunião, porque são necessários dois para dançar tango como na Ucrânia. Acho que temos um acordo bastante sólido com eles. Eles estão muito satisfeitos considerando isso. Mas o triste é que, se eu fosse presidente, não teria havido nenhuma guerra. Eles teriam 100% do seu território, nada teria acontecido. É uma situação muito triste. Esta conversa parece um disco riscado. Agora, amigos, vamos falar do mais pesado neste tango a 2 com dançarinos extras e passos bem curtos. Falhas na diplomacia e ausência de atores-chave. Isto é diplomacia real. Não há cessar-fogo na agenda. Só se fala de um tratado de paz que inclua o cessar-fogo como parte final. Insisto, a lógica de qualquer guerra é primeiro parar os tiros, depois negociar. Trump sabia disso, mas cedeu. Além disso, onde estão os ministros das Relações Exteriores? Os Estados Unidos enviam não diplomatas como Benz ou Kushner, empresários sem responsabilidade institucional. A Rússia usa o Ushakov para não ofender. É surpreendente que, em todos os casos, os ministros das Relações Exteriores estejam agora afastados do processo de negociação dessa chamada diplomacia de transbordo. Eles não estão presentes em nenhum caso com os americanos. Durante todas essas reuniões, por assim dizer, eles são simplesmente representados por um enviado de Trump e agora também por seu genro. São pessoas que não têm nenhuma responsabilidade institucional. Do lado russo, o ministro das Relações Exteriores também não está presente agora, porque institucionalmente ele deveria anunciar essas exigências duras de Moscou. E eles querem que os americanos não se ofendam. Por isso preferem que o Ushakov esteja lá conversando com Witkoff. E quando a delegação ucraniana chega, em sua composição também não está o ministro das Relações Exteriores. Lembremos quando começamos a notar Witkoff. Em novembro de 2024, o presidente eleito Donald Trump anunciou sua intenção de nomear Witkoff como enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio, apesar de Witkoff não ter experiência diplomática prévia. Steve, venha aqui. Steve tem sido um dos meus grandes amigos por anos. Um homem tremendamente bem-sucedido. Você gostaria de falar sobre isso? Porque aqui todos somos amigos. Resultado: uma diplomacia informal que não obriga ninguém, apenas cobre falhas. Rússia, fraca e desesperada, onde exige o encerramento dos programas de venda de armas dos Estados Unidos para a Ucrânia, inclusive com fundos europeus. Eu diria, implora para desarmar a pequena Ucrânia em comparação com a Rússia, porque não consegue cumprir seus objetivos nesta guerra russa, que já dura quase 12 anos, dos quais 4 são de guerra em grande escala. E Putin conseguiu ocupar completamente as regiões que já incluiu em sua Constituição russa? Não conseguiu. O governo da Ucrânia foi derrubado tomando Kiev em 3 dias. Não, nem em 3 semanas, nem em 3 meses, nem em 3 anos. Hitler se envergonha de sua cópia fracassada. Putin só serve para atacar civis.
Qual foi a reação de Trump diante desta chamada reunião? Trump declarou à imprensa no Salão Oval que os russos desejam firmemente chegar a um acordo para pôr fim à guerra na Ucrânia. Querem pôr fim à guerra? Deem meia volta e voltem para suas casas russas e parem de invadir territórios e povos alheios. Onde eu estava mesmo? Assim, reação do presidente americano. Para ele, Putin gostaria de terminar a guerra. Essa era a sua impressão. Agora, independentemente de essa ser ou não a sua impressão, sabem, a impressão dele era que eles gostariam de ver, que ele gostaria de ver o fim da guerra. Acho que ele gostaria de voltar a uma vida mais normal. Acho que ele gostaria de negociar com os Estados Unidos, francamente, em vez de, vocês sabem, perder milhares de soldados por semana. Mas a impressão dele era muito forte de que gostaria de chegar a um acordo. A delegação ucraniana nas chamadas negociações de paz recebeu um convite para os Estados Unidos para uma rodada de conversas após os resultados das reuniões no Kremlin. Enquanto a Ucrânia continua enfrentando a agressão bélica russa, o Departamento de Estado dos Estados Unidos renomeou o que antes era o Instituto da Paz, uma entidade independente de especialistas, transformando-o em uma instituição que leva o nome do presidente Donald Trump. Ao mesmo tempo, ainda não estão definidos nem o seu futuro financiamento, nem o formato de sua subordinação. É dessa estrutura. Nossas felicitações e uma chuva de agradecimentos. Um formato realista para o fim da guerra russo-ucraniana. A busca por um formato realista para terminar a guerra russo-ucraniana em termos aceitáveis para a Ucrânia, a teoria da vitória, continua sendo uma grande incógnita debatida por especialistas mundiais. É preciso ver os resultados. Pelas caras é muito difícil dizer algo. Eu acho que foram dados passos e é preciso seguir em frente. Claro, para defender os interesses do país. Mas devemos estar preparados para que provavelmente haja uma decisão difícil. E claro, não estaremos tão satisfeitos quanto gostaríamos, mas o lado positivo é que continuamos avançando. Definir essa vitória é fundamental por várias razões. Para a Ucrânia, sem isso, é impossível criar uma estratégia militar eficaz e planejar a defesa. Para os aliados, eles precisam entender como é a vitória ucraniana para justificar e manter seu apoio. Contra os céticos, a indefinição permite que aqueles que promovem a derrota argumentem que a Rússia é imbatível, pressionando a Ucrânia a aceitar acordos desfavoráveis. Melhor qualquer paz do que uma guerra perdida. Na verdade, não existe tal dilema. Esta guerra é existencial para a Rússia. Seu objetivo é destruir a Ucrânia como Estado, e não há sinais de que Putin tenha mudado essa estratégia. Se a Rússia enxergar vantagem, não aceitará uma paz verdadeira. Apenas usaria concessões ucranianas para se fortalecer e retomar o ataque depois. Isso não significa rejeitar negociações. Qualquer mínima chance de paz deve ser explorada e o processo diplomático deve continuar. A paz sempre merece uma oportunidade. Além disso, não sabemos o quão esgotados realmente estão os recursos russos. Neutralizar o agressor agora não implica abrir mão de recuperar a Crimeia e outros territórios ocupados. Isso é uma estratégia separada. O prioritário é preservar a estatalidade ucraniana e estabilizar a situação atual. Amigos, inscrevam-se no nosso canal UATV Espanhol para ficar por dentro de tudo sobre a Ucrânia em primeira mão e em espanhol. Não percam a análise importante com convidados especiais aos sábados. O programa se chama Análise Detalhada, a armadilha da frota nas sombras e as ameaças de Putin. Agora, a parte crua, sanções e sabotagens. Queridos amigos, vou falar sobre uma armadilha para a Rússia com sua frota sombra de petroleiros para evadir sanções. Ataques misteriosos aumentam os custos dos seguros e desestimulam as companhias. Putin ameaça atacar portos ucranianos como Odessa, mas ele já faz isso diariamente. Não é novidade. Ameaça escalar para a Europa, mas é mais uma manipulação para assustar. Ele diz: não queremos atacar a Europa, mas sim. Assim como negava que iria invadir a Ucrânia antes de 2022. Seu objetivo? Tirar os Estados Unidos e a Europa do jogo, forçar a capitulação ucraniana. Isso é sinal de fraqueza ou de força? Amigos, digam vocês nos comentários abaixo do vídeo. A Europa teme, mas Putin usa isso para impulsionar populistas pró-Rússia como Orbán
primeiro-ministro da Hungria, que visita Moscou para posar de primeiro-ministro da paz e vender uma falsa estabilidade ao seu eleitorado. Orbán consegue exceções nas sanções para a Hungria, mas se une ao restante. Visita Moscou por votos. Eu dialogo e evito a guerra. Putin aposta em um tempo limitado com Trump 4 anos. Veja bem, Putin é tático, não estratégico. Sobreviveu a Biden, sobreviverá ao próximo. Não tem um segundo como Raul Castro para Fidel. É uma ditadura chequista FSB não ideológica. Muda para o camuflado militar para mostrar sucessos na linha de frente e não precisar de concessões? Mas será que o aparato FSB pode devorá-lo? Improvável sem colapso total. Putin equilibra os clãs. As empresas que participam da frota sombra russa, um conjunto de petroleiros antigos com propriedade opaca e seguros limitados, são responsáveis por transportar o petróleo russo para driblar as sanções ocidentais e o teto de preços imposto pelo Grupo dos Sete e pela União Europeia. No entanto, os recentes ataques ucranianos com drones navais Sea Baby, ocorridos entre o final de novembro e o início de dezembro de 2025, mudaram drasticamente o cenário. Esses ataques danificaram vários navios ligados ao transporte russo, como na costa do Senegal, onde ocorreram explosões externas que provocaram a entrada de água na casa de máquinas. Como consequência direta, os riscos para os navios e tripulações tornaram-se inaceitáveis. Os seguros de guerra aumentaram mais de 250% em áreas como o Mar Negro, e as ameaças de danos físicos, possíveis vazamentos ou até mesmo perdas humanas desestimulam as empresas a continuarem operando. Um exemplo claro é a Besiktas Shipping, que em 2 de dezembro anunciou a cessação total das operações com interesses russos. Essa combinação de ataques bem-sucedidos e custos crescentes reduz a receita russa com exportações de petróleo e pode levar mais empresas a abandonar a frota sombra. E mais um golpe duro para a Rússia, amigos. De repente, Dmitry Medvedev aparece respondendo à Europa. Vou lhes dar o contexto, amigos. Logo após a reunião de 2 de dezembro, em 3 de dezembro, Ursula von der Leyen anuncia uma proposta da Comissão Europeia para financiar a Ucrânia com até 90 bilhões de euros em 2026 a 2027, preferencialmente por meio de um empréstimo reparatório respaldado por ativos russos congelados na União Europeia, principalmente na Bélgica, via Euroclear. Em resposta, Dmitry Medvedev, ex-presidente russo e vice-chefe do Conselho de Segurança, declarou no Telegram que se a União Europeia roubar esses ativos para tal empréstimo, a Rússia poderia interpretar isso como casus belli, um pretexto formal para declarar guerra, com consequências para Bruxelas e para países individuais do bloco. Ele acrescentou que a devolução dos fundos não seria judicial, mas sim por meio de reparações em espécie pagas pelos inimigos derrotados da Rússia. Gostaria de esclarecer que Medvedev é conhecido por emitir declarações agressivas que refletem os sentimentos da elite russa, embora nem sempre representem as posições oficiais diretas de Putin. Essa ameaça crescente, surge de um contexto de tensões sobre o apoio europeu à Ucrânia e à Bélgica, que se opõe fortemente ao plano devido a riscos jurídicos. Resumindo sem filtros, o suposto plano de paz está completamente paralisado. Putin prolonga o processo conforme sua conveniência. Trump tenta pressionar, mas acaba cedendo e a Ucrânia continua resistindo com firmeza. As ameaças russas se intensificam como uma histeria política, mas seu objetivo principal é intimidar a Europa e enfraquecer seu apoio. A Rússia, atingida por sanções e perdas graves de clientes em sua frota fantasma. Parece que não veremos um fim em breve, nem um cessar-fogo real e prioritário. O que você acha de tudo isso? Você acha que haverá progresso em breve ou tudo continuará na mesma? Deixe sua opinião nos comentários e incluiremos mais conteúdo em vídeos futuros. Inscreva-se e ative as notificações para não perder análises diretas e objetivas como esta. Vejo você em breve. Slava Ukraini Forever!